Com esta minha narrativa milésia, eu gostaria de entrelaçar para ti histórias variadas e afagar os teus bem dispostos ouvidos com um elegante sussurro. Desde que não nos danhos se lançar aos olhos sobre um papiro egípcio, escrito com a subtileza de um cálamo do Nilo, irás apreciar com espanto as metamorfoses operadas na figura e na fortuna de seres humanos, que assumirão outras formas e uma cadeia de recíprocas ligações. Vou então dar início à narração. Mas quem será o narrador? Deixa-me explicar em poucas palavras. O Ático e Meto, o Istmo de Éfira e o Ténaro espartano. Terras afortunadas e enaltecidas para todo o sempre, em obras literárias mais afortunadas ainda. São o antigo berço da minha estirpe. Nessas paragens, aprendi a língua ática, como prémio das primeiras bravatas de menino. Mais tarde, forasteiro na capital do Lácio e aprendiz dos seus estudos, acerquei-me da língua natal dos Quirites, que aperfeiçoei com grande esforço e sem mestre que me orientasse. E desde já apelo à tua benevolência, para o caso de ofender a sensibilidade ao exprimir-me com pouca elegância na língua do fórum, para mim estrangeira. Aliás, estas variações de linguagem até vêm ao encontro do género que eu cultivo, como um cavaleiro que salta de montada, pois é da Grécia que provém a história que passarei a narrar. Leitor, presta atenção, vais ficar deleitado. Ora, ia eu a caminho da Tessália, pois é lá que da parte da minha mãe se encontram as raízes da nossa família, entre cujos membros temos a honra de contar com o célebre Plutarco e com o sobrinho deste, o filósofo Sexto. Ia eu, portanto, a caminho da Tessália em viagem de negócios. Tinha atravessado montes escarpados, encostas de vales escorregadios, úmidos prados e férteis planuras, quando ali cheguei, montado num cavalo da região, de um branco imaculado, mas já completamente esbaforido. Dado que eu também me encontrava muito pela montaria e precisava de andar um bocado para tonificar os membros com o exercício, ponho de um salto os pés no chão, trato de limpar com folhagens o suor do cavalo, de lhe esfregar cuidadosamente a cabeça, afagar-lhe as orelhas, retirar os freios e de o fazer avançar lentamente, em passo calmo, até que se refizesse do incômodo do cansaço e evacuasse as usuais necessidades da natureza. E enquanto o cavalo ia procurando refeição, à medida que cruzava os prados, com a cabeça virada para os lados e a boca rebaixada para a frente, juntei-me como terceiro camarada a outros dois companheiros de viagem que por acaso seguiam um pouco à minha frente. Procurava eu inteirar-me do que estariam a falar, quando um deles comentou, depois de soltar uma gargalhada: "Poupa-me lá as palavras tão absurdas e mentiras tão incríveis." Ao ouvir um desabafo destes, eu, que andava sempre sedento de novidades, logo atalhei: "Já agora, ponha uma par da conversa. Não porque seja um tipo curioso, mas antes porque tenho gosto em saber de tudo, ou ao menos da maior parte. Por outro lado, a agradável satisfação de uma história ajudará a aplanar a aspereza do monte que estamos prestes a subir." No entanto, o que havia começado por falar respondeu: Cá para mim, estas leiras são tão verdadeiras como se alguém argumentasse que, ao soar uma forma mágica, logo recuam as rápidas correntes. O mar se amansa, entropecido. Os ventos se detêm sem força. O sol interrompe o seu trajeto. Seca-se o orvalho da lua. Arrancam-se do céu as estrelas. O dia se extingue e interrompe-se o curso da noite. Foi então que comentei, mais seguro das minhas palavras. É tu que foste o primeiro a puxar este assunto. Não tenhas vergonha nem enfado em contares o resto. E quanto a ti, disse ainda ao outro, estás para aí com orelhas moucas e cabeça dura a desenhar de um relato que pode muito bem ser verdade. Caramba, não mostras ser lá muito esperto. Com ideias assim tão descabidas, a ponto de considerares mentira o que é novidade para o ouvido ou insólito para a vista, ou, ao menos, o que se afigura difícil a ultrapassar a nossa compreensão.
No entanto, se examinares estes fenómenos com mais cuidado, não apenas verás que são de entendimento evidente, como até de realização fácil. Por exemplo, ainda ontem à tarde, numa altura em que, à disputa com outros convivas, eu estava empenhado em despachar um bocado de pastel de queijo um pouco maior do que o normal. Estive mesmo a ir desta para melhor, por causa da moleza daquele pegajoso alimento que se agarrou à minha garganta, impedindo a passagem do ar. E, no entanto, há bem pouco tempo, em Atenas, junto ao pórtico pintado, eu vi, com estes meus 2 olhos, um contorcionista a engolir uma espada de cavaleiro com uma ponta bem afiada e mortal. Depois, encorajado por uns parcos troçados, enfiou ainda um dardo de caça pelas entranhas dentro, começando pela parte que dá para matar. E não é que, por cima do ferro do dardo, no ponto em que a haste da arma invertida subia pela garganta do homem até à testa, se levantou em miúdo muito bem parecido que, entre sinuosos movimentos, se pôs a executar uma dança, como se não tivesse um único nervo e osso no seu corpo. Toda a assistência ficou varada de espanto. Seria caso para dizer que era a nobre serpente que se enrola em flexíveis espirais pelo bastão cheio de nós e de ramagens mal talhadas, em que o Deus da medicina se apoia. Por isso te peço, por favor, que retomes o fio da história que havias iniciado. Eu te darei crédito, tanto por mim como por este, e assim que chegarmos à próxima estalagem, convido-te a partilhar a minha refeição. É esta a recompensa que te aguarda. O tal sujeito replicou: boamente agradeço a tua oferta. E quanto ao relato que havia iniciado, ia retomá-lo em seguida. Contudo, antes de mais, juro-te perante este Deus solo omnividente que contarei apenas factos verídicos e comprovados. Aliás, vocês não terão mais dúvidas assim que chegarem à cidade da Tessália mais próxima, onde estes acontecimentos ocorreram à vista de todos e andam de boca em boca nas conversas da população. Mas vou começar por dizer-lhes de que região venho e quem sou. O meu nome é Aristómenes e sou natural de Égio. Já agora fiquem também a saber a profissão que tenho. Sou comerciante de mel e de queijo, entre outros produtos que interessam aos talajadeiros. E viajo para cá e para lá, através da Tessália, Atola e Beócia. Quando me inteirei de que em Hipata, a cidade mais florescente de toda a Tessália, estava a ser vendido queijo fresco, bem apurado de sabor, e a um preço muito vantajoso, apressei-me a correr para lá, com intenções de comprá-lo todo. Porém, como costuma acontecer, eu tinha saído de casa com o pé esquerdo e a esperança de lucro foi por água abaixo. De facto, no dia anterior, um negociante grossista de nome Lupo tinha comprado a produção toda. Encontrava-me, portanto, esgotado por esta praça inútil. E assim decidi dirigir-me até aos banhos, mesmo ao cair da noite. Então que dou de caras com o meu camarada Sócrates. Estava sentado no chão, mal tapado por um velho manto andrajoso, quase irreconhecível na sua palidez, formado por uma magreza miserável, semelhança a esses vencidos da fortuna, que andam a mendigar uns trocados pelas encruzilhadas. Ao mirá-lo naquele estado, aproximei-me com alguma relutância, apesar de ser íntimo dele e um conhecido muito chegado, e abordei-o, portanto. E então, meu caro Sócrates, como vai isso? Que figura é essa? Significa tanta miséria? Na verdade, em casa já choram e lamentam a tua morte. Foram designados tutores para os teus filhos, por decreto do juiz provincial. A tua esposa, depois de cumprir todas as cerimónias fúnebres e de se consumir longamente em luto e pesar, a ponto de quase arruinar os olhos por tanto chorar, vê-se constrangida pelos próprios pais a animar o infortúnio do lar com a alegria de umas novas bodas. E tu apareces-me aqui à frente com ar de fantasma, por enorme desonra nossa. Aristómenes, retrucou ele, bem vejo que não tens experiência dos reveladiços desvaneios da fortuna, dos seus instáveis avanços e alternantes reviravoltas. E depois de assim falar, cobriu o rosto, que se encontrava enrustecido pela vergonha havia algum tempo, com o pequeno farrapo remendado, acabando por deixar à mostra o resto do corpo, desde o umbigo até ao baixo ventre. Não conseguia aguentar mais aquele espetáculo deplorável de miséria e deitei-lhe a mão, esforçando-me por o levantá-lo. Mas ele ficou-se onde estava,
com a cabeça tapada, e insistia. Deixa a fortuna gozar à vontade com o troféu que ela mesma ergueu. Por fim, lá o consegui convencer a seguir-me. Ao mesmo tempo despia uma das minhas 2 túnicas e lhe a vestia à pressa. Ou melhor, o cobria com ela. Logo, o conduzi até ao banho e tratei de arranjar eu mesmo óleos e toalhas para o ungir e limpar. Ao mesmo tempo, procurei arrancar-lhe a enorme crosta de sujidade à força de vigorosas esfregadelas. Uma vez bem escarolado, levei-o até à minha pousada, a custo sustentando o seu corpo derreado, pois também eu me sentia bastante moído. Arranjei um leito para lhe retemperar as forças, uma boa refeição e bebida para levantar o ânimo, enquanto procurava sossegar com umas histórias. E já lhe mostrava uma crescente disposição para a conversa, para a brincadeira e até para a piada espirituosa, ou mesmo para a mordicidade. Ainda que tímida, quando arrancou às profundezas do peito um longo suspiro e se pôs a bater com a mão na testa, num desespero crescente, desatando por último neste desabafo. Desgraçado de mim! Foi ao correr atrás do prazer de assistir a um espetáculo de gladiadores, muito badalado, que me via tirado para o meio destas provações. De facto, como bem sabes, eu pusera-me a caminho da Macedónia, em viagem de negócios, corridos 9 meses em investimentos. Estava de regresso e com mais dinheiro, quando, um pouco antes de chegar a Larissa, pois tinha a intenção de assistir ao tal espetáculo ao passar por lá, sou assaltado por uns terríveis ladrões, num desfiladeiro isolado e pejado de grutas. Tiraram-me tudo, embora conseguisse escapar com vida. Reduzido como estava à miséria extrema, dirigi-me à estalagem de certa Merói. Uma tipa já entradota, se bem que ainda bastante enxuta, e a ela contei as causas da minha longa jornada, a ânsia de regressar a casa e aquele roubo desgraçado. Ela começou por tratar-me com toda a amabilidade, pondo à minha disposição um repasto bem à maneira e de graça. Até que, inflamada pelo desejo, me levou a partilhar a cama. E logo assaltou a miséria ao dormir com ela, pois bastou um só encontro para eu cair numa dependência duradoura e doentia. Cheguei ao ponto de lhe entregar as próprias roupas que os ladrões, num sinal de bondade, tinham deixado para me cobrir. Dava-lhe inclusive o pequeno salário que ia ganhando como carregador, enquanto me restavam algumas forças. Em suma, foram esta esposa e a má fortuna que me conduziam por fim à situação que há pouco presenciaste. Caramba! Respondi. Tu bem mereces mesmo a pior das sortes. Se alguma houver pior do que estas venturas recentes, pois foste por os prazeres do sexo e uma rameira 3 vintéis à frente do lar e dos filhos. Ele, porém, colocou o dedo indicador sobre a boca e avisou, dominado por um profundo alarme. Pouco barulho, pouco barulho. E depois de olhar em volta, para confirmar se podia falar em segurança, continuou. Bico calado, pois trata-se de uma sujeita com poderes sobrenaturais. Não vá com essa tua língua atrevida atrair sobre ti alguma desgraça. A sério? Indaguei. Que tipo de mulher é essa, poderosa rainha das taberneiras? Uma feiticeira, atalhou. E com poderes sobrenaturais. É bem capaz de rebaixar o céu, de suspender a terra, de congelar torrentes, de fundir montanhas, trazer à luz os manos, de lançar os deuses nas profundezas, de extinguir os astros e de iluminar a negrura do próprio Tártaro. Anda lá, interpus. Corre essa cortina de tragédia, recolhe o pano do cenário e fala mas é com língua de gente. Gostarias de me ouvir contar? Continuou Sócrates. Um feito ou outro dos seus? Ou preferes conhecer uma data deles? Por exemplo, ela é capaz de fazer com que amem perdidamente não apenas os habitantes de cada zona, mas também pessoas da Índia, da Etiópia e até das Antípodas. Isto é uma ninharia para a sua arte, uma treta sem importância. Escuta já agora o que ela conseguiu fazer, à vista de muitas testemunhas. Um dos seus amantes, que teve a ousadia de trocá-la por outra, transformou-a em castor, com uma única palavra. E escolheu este animal porque o castor receia o cativeiro e opta por cortar os genitais a fim de se livrar dos caçadores. Ora, ela queria que ele tivesse o mesmo destino. A um taberneiro vizinho deu-lhe a forma de rã, só porque era da concorrência. Atualmente, o velho nada num tónel do próprio vinho e, mergulhando na borra, vai cumprimentando amavelmente com roucos coachos os antigos clientes. A outro, um advogado, transformou-o em carneiro, só porque tinha falado contra ela.
E agora temos ali um carneiro a advogar causas. Há também a esposa de um dos seus amantes, que lhe disse das boas e sem papas nas línguas. Na altura, a mulher estava grávida, pelo que ela lhe tapou o útero e atrasou o desenvolvimento do feto, condenando-a a uma prenhez eterna. Segundo a estimativa geral, já lá vão 8 anos desde que a desgraça carrega o peso, e alargou tanto que até parece que vai partir um elefante. E porque estas vítimas muitas outras seguiram, cresceu a indignação pública e foi decidido que no dia seguinte a feiticeira sofria a punição extrema, por apedrejamento. No entanto, ela antecipou-se a esta decisão, com a força dos encantamentos. À Medeia mítica bastou um único diazito de tréguas, que conseguiu obter de Creonte para consumir com as chamas que brotavam de uma coroa o palácio inteiro, a filha e o próprio velho. Assim, também Mero, depois de proceder a ritos sepulcrais sobre um fosso, como ela mesma, já com os copos, me confiou ainda há algum tempo atrás, prendeu todos os habitantes nas próprias casas com o poder silencioso dos espíritos sobrenaturais. Durante 2 dias inteiros não foram capazes de forçar os ferrolhos, nem de arrancar as portas, nem sequer de perfurar as paredes. Por fim, exortando-se mutuamente, declararam em uníssono e juraram com os termos mais sagrados que jamais tentariam pôr-lhe as mãos em cima, e se alguém intentasse o contrário, ela contaria com a sua proteção e apoio. Uma vez aplacada com estas condições, libertou a cidade inteira. Quanto ao instigador daquelas movimentações, agarrou nele pela calada da noite, juntamente com toda a casa, isto é, paredes, chão e o conjunto das fundações, fechada tal como estava, e transportou-o uma distância de 100 milhas, para uma outra cidade situada no mais alto cume de um monte agreste, e por esta razão privada de água. No entanto, porque os edifícios dos moradores estavam dispostos de forma tão cerrada que não deixavam espaço para mais nenhum habitante, Mero largou a casa às portas da cidade e foi-se embora. Estes acontecimentos, meu caro Sócrates, comentei, são tão impressionantes como terríveis. Aliás, conseguiste incutir em mim uma inquietação nada pequena, para não dizer mesmo terror. Cravaste em meu espírito não uma farpa, mas antes a ponta de uma lança. Não vai dar-se o caso de a tal velha ficar a saber desta nossa conversa, valendo-se igualmente de algum poder sobrenatural. Por isso, é melhor que nos... E, depois do sono ter dissipado as nossas canseiras, de noite ainda, antes da aurora, trataremos de abalar daqui para o mais longe que pudermos. Ainda eu dava estes conselhos, e já o bom do Sócrates, sucumbido ao vinho que não estava habituado a beber e às fadigas do dia, começara a roncar bem alto, vencido pelo sono. Quanto a mim, depois de trancar a porta e de firmar cuidadosamente os ferrolhos, encostei o catre aos gonzos, a fim de os prender melhor, e estendi mal comprido. De início, o medo manteve-me acordado algum tempo, mas por volta da meia-noite, lá fui cerrando um pouco os olhos. Tinha acabado de cair no sono, quando repentinamente, sob um impulso demasiado forte para ser obra de ladrões, a porta se abriu, ou, dizendo talvez melhor, saltou fora, com os gonzos partidos e arrancados pela base. O leito, que além de ser minúsculo estava carcomido e manco de um pé, foi projetado pela violência do impacto. Também eu dei uma volta e acabei estatelado no chão, enquanto o catre me caía em cima, virado ao contrário, e me cobria. Nesse momento pude comprovar que determinadas sensações produzem por natureza sentimentos contraditórios. De facto, é frequente as lágrimas acompanharem uma alegria intensa. Da mesma forma, embora estivesse aterrado pelo pavor, não consegui conter o riso, ao ver-me assim transformado Aristomenes em tartaruga. Entretanto, estirado na lama do chão e coberto pelo expediente do catre, dei uma olhadela de travos à espera do que viria, quando vislumbrei 2 mulheres de idade já avançada. Uma delas trazia uma lucerna acesa e outra vinha com uma esponja e uma espada desembainhada. Assim equipadas, estancaram à volta de Sócrates, que dormia a bom dormir. Comentou então a que levava o Gládio. Aqui tens, patia irmã querida. O meu querido é de Mion, aqui tens o meu Ganimedes, que durante dias e noites a fios gozou da minha tenra idade. Aqui tens o sujeito que, desprezando os meus amores, não só anda por aí a difamar-me com calúnias, como ainda se prepara para fugir. E eu, abandonada pelas astúcias deste Ulisses, seria uma nova Calipso, condenada a chorar a solidão eterna. E quanto a esse bom conselheiro de Aristomenes, continua estendendo a mão para me indicar a Patia.
que foi o arquiteto da fuga e agora a um passo da morte está deitado sobre o catre e a espiar tudo isto. Se calhar ainda julga que vai escapar impune, depois de me ter insultado. Mais tarde ajustarei contas com ele. Ou melhor, de imediato, já neste instante, para que se arrependa da sua anterior má língua e da presente curiosidade. Ao escutar estas palavras, pobre de mim, senti-me banhado por um suor frio e as minhas entranhas foram abaladas por espasmos, tais que até o catre, sacudido pelas tremúrias, me bailava nas costas entre sacudidelas. Então a simpática Pântia retorquiu: Nesse caso, irmã, não seria boa ideia começarmos por desfazê-lo em pedaços à maneira dos bacantes, ou talvez prender-lhe os membros e capá-lo? Esta sugestão, Mero, logo pressenti que era realmente ela, pois o nome correspondia à figura descrita no relato de Sócrates. Respondeu: maneira nenhuma. Que ao menos este sobreviva, para poder lançar um pouco de terra sobre o corpo daquele triste. E depois de virar a cabeça de Sócrates para a outra banda, enterrou-lhe uma espada inteira até aos copos, através do lado esquerdo do pescoço. Em seguida, aplicou com todo o cuidado um pequeno odre debaixo do jorro de sangue, de maneira a não saltar fora uma gota sequer. Tudo isto eu vi com os meus próprios olhos. Na verdade, para manter, segundo creio, a aparência de solene sacrifício de uma vítima, enfiou a mão direita através do ferimento e, depois de remexer o fundo das entranhas, a benevolente Mero arrancou o coração do meu desventurado camarada. E embora o golpe de cutelo lhe tivesse rasgado a garganta, ele deixara escapar pela chaga um queixume, ou melhor dizendo, um silvo incerto, ao mesmo tempo que exalava um suspiro. Pântia tratou de fechar com uma esponja a ferida escancarada, enquanto ia profetizando. Esponja, tu que nasceste no mar, livra-te de passar o rio. Uma vez profetizadas estas palavras, partiram. Antes, porém, afastaram o leito, puseram sambas de cócaras sobre a minha cara, de pernas abertas, e esvaziaram a bexiga, até me deixarem completamente ensopado, com sua fétida urina. Mal atravessaram a soleira, logo as portas retomaram, intactas, à anterior posição. Os gonzos voltaram aos encaixes, as trancas regressaram às jambas e os ferrolhos voltaram a correr nos feios. Eu, porém, fiquei onde estava, estirado ainda no chão, desfalecido e nu, a tremer de frio e encharcado naquela lavagem, como se tivesse acabado de sair do ventre materno. Ou melhor, estava meio morto, como quem sobreviveu ao próprio trespasse e voltou já fora de horas. Mas, em todo o caso, continuando a ser um forte candidato à cruz, que me estaria pela certa destinada. E lá ia desabafando. Que vai ser da minha vida quando amanhã derem com este sujeito degolado? Quem irá acreditar em mim, mesmo que eu diga a verdade? Pedisse ao menos ajuda se não conseguias fazer frente a uma mulher, apesar de até seres um homem encorpado. Então, cortam a garganta a uma pessoa, mesmo debaixo dos teus olhos, e tu ficas de bico calado? Aliás, por que motivo não pereceste também no assalto? Por que razão o autor de tamanha crueldade haveria de poupar a testemunha do crime, ainda que só fosse pela ameaça de denúncia? Em suma, já que escapaste à hora da morte, está na hora de lá voltar. Enquanto comigo trocava estas impressões, a noite ia dando lugar ao dia. Entretanto, parecia-me que a melhor coisa a fazer seria dar a sol às ocultas, antes da aurora, e fazer uma estrada, embora com passo hesitante. Já com a minha pequena bagagem de mão, enfiei a chave e corri os ferrolhos. Mas a honesta e fiel porta, que de espontânea vontade se tinha aberto durante a noite, agora, só ao custo e à força, depois de muitas voltas ter dado à chave, acabou por ceder. É tu! Onde estás? Gritei. Abre a porta da estalagem. Quero partir antes de amanhecer. O porteiro, que estava deitado no chão, atrás da entrada da hospedaria, respondeu-me ainda meio a dormir. O quê? Mas tu não sabes que as estradas se encontram infestadas de ladrões, para te ires fazer caminho a esta hora da noite? No entanto, se tens a consciência pesada por algum crime, a ponto de quereres morrer, cá para mim não sou nenhum cabeça de abóbora, a ponto de te ir morrer em teu lugar. O dia está quase a nascer, retorqui. E além disso, que podem os ladrões roubar a um viajante que só possui miséria extrema? Ou serás tu, assim tão parvo, para ignorares que nem 10 lutadores de arena conseguem sacar a roupa a um tipo que já vai nu? A estas palavras, o sujeito, ainda empotado e a cair de sono, deu meia volta e replicou. E quem me garante que tu não terás cortado a garganta ao teu companheiro, que ontem, pela tarde, se alojou contigo, e entregues agora a salvação à fuga?
Lembro-me bem de que, neste momento, senti a terra abrir-se até às profundezas do Tártaro e de lá ter visto o cão cérebro, mortinho para me morder, e compreendi, ainda que, na realidade, o benevolente Mero me tinha poupado o pescoço, não por misericórdia, mas antes para me reservar o suplício da cruz. Voltei por conseguinte ao quarto e pus-me a ver qual seria a maneira mais rápida de pôr termo à vida. Mas porque a fortuna não colocaria à minha disposição outra arma fatal para além do catre, assim me dirigi a ele. Meu caro leito, tão querido ao meu coração, que comigo suportaste agruras tamanhas, tu conheces bem e presenciaste os acontecimentos desta noite. És a única testemunha que posso citar em abono da minha inocência quando me acusarem, mas agora que me abeiro das profundezas da morte, indica-me antes uma arma eficaz. Uma vez dito isto, comecei a desatar o cordante usado para entraçar a cama, e depois de enrolar e atar uma ponta da corda a um barrote que, colocado logo abaixo do postigo, sobressaía para o lado oposto. Dei na extremidade um nó firme e assim que subi para cima do leito, com intenções de porfiar a vida, passei a cabeça pelo nó e ajustei o laço. E lá empurrei, com um dos pés, o suporte da cama, na expectativa que o meu próprio peso fizesse apertar o laço na garganta e assim me impedisse a função de respirar. No entanto, a corda, que era podre e velha, rebentou de repente e eu estatelei-me lá do alto, bem em cima de Sócrates, que jazia mesmo por debaixo de mim, vendo-me arrastado com ele para o chão. E eis que nesse preciso momento irrompe o porteiro e se põe a gritar com quanta força tinha. Mas afinal, onde te foste enfiar tu, que a altas horas andavas cheio de pressa e agora estás para aí a roncar embrulhado nas mantas? Faça isto, Sócrates foi o primeiro a pôr-se em pé, despertado, não sei se pelo nosso trambolhão, se pela gritaria do outro, e comentou: Não é à toa que todos os hóspedes detestam estes estalajadeiros, pois não é que este intriguista entrou por aí dentro com a maior das latas, certamente com a intenção de rapinar alguma coisa, e com um berreiro, tal que me arrancou a um sono profundo, estando eu ainda a cair de cansaço. Levantei-me, eu também, fogoso e bem disposto, inundado por uma alegria inesperada, respondi: Ora aí tens, porteiro tão zeloso, o meu companheiro e irmão, que ainda ontem tu, seguramente por causa da bebedeira, me acusavas de forma tão injusta de haver assassinado. E enquanto fazia estes comentários, abraçava Sócrates e cobria-o de beijos. Ele, pelo contrário, atordoado com o pivete do líquido nauseabundo com que aquelas feitiçarias me haviam encharcado, repelia estes avanços de forma enérgica, ao mesmo tempo que dizia: Chega para lá, pois de 3 andas à pior das latrinas. E põe-se a indagar com interesse a causa de tamanho fedor. Eu, porém, na minha aflição, lá inventei uma piada ridícula a propósito de situação e procurei desviar a sua atenção, orientando a conversa para outros assuntos. Pus-lhe a mão direita no ombro e sugeri então: E se nós fizéssemos antes ao caminho, a fim de gozarmos o prazer de uma passeata logo pela manhã? Agarrei na parca bagagem e, depois de pagar a dormida ao estalajadeiro, lá nos metemos à estrada. Tínhamos avançado já algum pedaço, quando tudo ficou iluminado pelos raios de sol nascente. Pela minha parte, espiava com enorme curiosidade o pescoço do meu companheiro, no ponto onde vira cravar o gládio, e refletia cá para comigo. Grande maluco, abusaste nos copos, estavas afogado em vinho e tiveste um valente pesadelo. Aqui tens, Sócrates, intacto, são e salvo. Onde está a ferida? Onde está a esponja? Onde está, por último, essa tal cicatriz, tão profunda e tão recente? E dirigindo-me a ele, continuava: Médicos nada indignos de crédito costumam dizer, não sem razão, que um estômago repleto de comida e bebida evoca pesadelos medonhos e tremendos. De facto, só por ontem eu enfiei uns copos a mais, passei uma noite horrível, que me trouxe umas visões pavorosas e atrozes, a ponto de ainda agora me parecer que estou salpicado e manchado de sangue humano. A estas palavras, Sócrates esboçou um sorriso e acrescentou: Não é de sangue que estás encharcado, mas sim de urina. Ainda assim,
A verdade é que também eu tive um sonho, onde eu próprio estava a ser degolado. De facto, sentia uma dor aqui no pescoço e pareceu-me que estava a arrancar o coração. Aliás, ainda agora me custa respirar. Tenho os joelhos a tremer e as minhas passadas são incertas, pelo que até me apetecia comer alguma coisa, para ver se recuperava as minhas forças. Ora aí tens o almoço à tua disposição, disse-lhe eu, e depois de assim falar, tirei a sacola do ombro e estendi-lhe rapidamente o pão com queijo, enquanto ia sugerindo: vamos sentar-nos ao pé deste plátano. Feito isso, também eu me servi da mesma comida e pus-me a observar o meu colega que devorava avidamente o alimento. Quando reparei que ele estava com um olhar cada vez mais chupado, pálido como o bucho, quase a ponto de desmaiar. Em suma, a sua cor ficou tão mortalmente alterada que eu, devido ao receio e por imaginar à minha frente as tais fúrias noturnas, me vi com o primeiro naco de pão que comera atravessado na garganta. E, embora até fosse bastante pequeno, eu não conseguia fazê-lo ir para baixo nem voltar para cima. Além do mais, a ausência de outros caminhantes ainda me redobrava o pânico, pois quem iria crer que entre dois companheiros de viagem um se iria afinar sem culpas do outro? Quanto a Sócrates, que devorava a comida num ápice, começava agora a ter uma sede insuportável. Na verdade, ele havia despachado com avidez grande parte de um queijo de qualidade. Ora, não muito longe das raízes do plátano, fluía lentamente um ribeiro pachorrento, semelhante a uma lagoa calma, cujas águas rivalizavam em brilho com prata e o cristal. Anda lá, sacia-te com a corrente leitosa dessa fonte, disse eu. Ele ergueu-se e, depois de demorar um pouco na busca do lugar mais adequado junto à margem, dobrou-se sobre os joelhos, inclinou-se para a frente e abeirou-se do líquido sofregamente para beber. Ainda não tinha mergulhado bem a ponta dos lábios na superfície da água, quando se desfechou a ferida do pescoço, deixando totalmente descoberta a abertura profunda e a tal esponjosa saltou fora. De repente, acompanhada por um pequeno esguicho de sangue, logo o corpo inanimado esteve a ponto de tombar no riacho. Não o tivesse eu agarrado por um dos pés, puxando-o muito a custo e a duras penas para o cimo da margem. Aí me pus a chorar o meu desgraçado companheiro. Na medida em que permitiam as circunstâncias, enterrei-o depois de um banco de areia para que eternamente rompesse na vizinhança de recato. Quanto a mim, pleno de medo e com uma inquietação enorme pela minha sorte, desatei a fugir por trilhos escusos e descampados intracitáveis, como se tivesse a consciência pesada por causa de algum homicídio. Abandonei a pátria e o lar para abraçar um exílio voluntário. Agora habito na Etólia, onde contraiu um novo matrimónio. Assim falou Aristómenes, mas aquele seu companheiro, que desde o início desdenhava do relato com obstinada incredulidade, comentou: nada há mais fabuloso que esta fábula, e nada mais absurdo do que uma patranha assim. E virando-se em minha direção, perguntou: e tu, uma pessoa culta, como demonstra o teu aspecto, o teu porte, irás dar crédito a tal história? Pela minha parte respondi: nada me parece impossível, pois quando te traem os fados, tudo há de sobreviver aos mortais. Em boa verdade, tanto a mim como a ti e à humanidade inteira acontecem coisas espantosas e quase impossíveis, a ponto de perderem a credibilidade ao serem narradas a quem não as viveu. Por isso, caramba, não apenas acredito neste nosso companheiro, como ainda lhe faço 1000 agradecimentos por nos haver distraído com um relato assim divertido e elegante, de forma como consegui livrar sem esforço nem tédio desta íngreme e longa caminhada. Aliás, penso que até a minha montada lhe ficou grata pelo favor. Foi este o desfecho da conversa e também da nossa viagem em comum. De facto, ambos os meus companheiros viraram à esquerda, tomando a direção de uma pequena casa de campo nos arredores. Pela minha parte, dirigi-me à primeira albergaria com que parei encontrar necessidade e logo coloquei à velhota que lá era a taberneira a seguinte questão: esta cidade é Ípata? Ela disse que sim com a cabeça. Por acaso, não conheces certo Milão, um dos primeiros cidadãos? Desta vez, a velha abriu um sorriso e comentou: na verdade, esse tal Milão é considerado mesmo o primeiro cidadão, pois habita para além das muralhas, fora dos limites da cidade. Eu insisti:
Agora, sem brincadeiras, cara vozinha, diz-me então, por favor, que tipo de pessoa é ele e onde fica a sua casa. Estás a ver as janelas ali ao fundo? Respondeu, que deitam para fora em direção à cidade. E do outro lado, ainda a porta que abre uma ruela à próxima. É aí que mora esse tal Milão, uma pessoa que nada em dinheiro e riquezas, mas também um sujeito com uma péssima fama, devido à sua extrema sovinice e uma vil mesquinhez. Em suma, empresta dinheiro aos montes com juros altos e exigindo ouro e prata como garantia. Mesmo assim, vive enfiado numa casa acanhada, sempre absorto pelo verdete das moedas na companhia da esposa, que partilha idêntica miséria. Além disso, mantém apenas uma única escravazita, que anda sempre vestida como se fora mendiga. Ao ouvir tal descrição, deixei escapar uma risada e retorqui. Foi benigno e previdente o meu caro amigo, Démias, no conselho que me deu por alturas da minha partida, ao recomendar-me um tal sujeito cuja hospitalidade não me faz recear nem o fumo do lar, nem os vapores da cozinha. Depois de fazer esta observação, dei mais uns passos em frente até chegar à entrada da casa, a cuja porta, que estava solidamente aferrolhada, me pus a bater e a chamar. Por fim, veio atender uma jovem, que disse: É, tu, que estás para aí a bater com quanta força tens? Que tipo de garantia pretendes oferecer pelo empréstimo? Ou serás o único a ignorar que nós não aceitamos nenhum ouro, nenhum outro penhor, além de ouro e prata? Augura-me um presságio melhor, respondi, e diz-me antes se posso encontrar o teu amo em casa. Certo, retorquiu ela. Mas para que essa pergunta? Trago para ele uma carta escrita por Démias de Corinto. Vou anunciar-te, mas espera por mim aí onde estás, ripostou. E sem mais conversa, aferrolhou-lhe novamente a entrada e voltou para o interior. Momentos depois, estava de regresso, para me abrir a porta e dizer: Ele convida-te a vir para dentro. Entrei mesmo a tempo de vê-lo a instalar-se num leito muito pequeno, preparando-se para dar início ao jantar. Aos seus pés encontrava-se sentada a esposa e diante deles havia uma mesa vazia. Ele indicou-me e disse: Aqui tens a nossa hospitalidade. Muito obrigado, retorqui eu. E de imediato lhe entreguei a missiva de Démias. Depois de a percorrer rapidamente com os olhos, ele ajuntou: Estou muito grata a Démias por me ter dado a conhecer um hóspede tão distinto. Com este comentário, ordena à mulher que deixe o assento e convida-me a tomar o posto dela, ao verificar a minha hesitação. Por uma questão de boas maneiras, agarrou-me pela roupa e insistiu: Senta-te aqui ao pé de mim. Na realidade, o receio da gatonagem não nos permite dispor de assentos e mobiliário à medida das nossas necessidades. Depois de fazer o que me pedia, ele continuou: Eu poderia ter adivinhado, com toda a certeza, a partir desta cuidada elegância da tua pessoa e desse teu inocente recato, que provens de boas famílias. Aliás, o meu amigo Démias confirma essa mesma impressão na carta. Por isso, peço que não desprezes as limitações da nossa pequena choupana. Aqui ao lado, tens à disposição um quarto que te garantirá um abrigo decente. Espero que gozes de uma boa estada connosco. Aliás, a honra da tua presença irá reforçar o nome da nossa casa. E tu ganharás para ti mesmo um título de glória, se ficares satisfeito com este pequeno lar, assim imitando as virtudes de Teseu, o herói com o mesmo nome do teu pai, que também não desdenhou da humilde hospitalidade da velha Eco. Em seguida, chamou a jovem serva e deu-lhe as seguintes instruções: Fótis, encarrega-te da bagagem do nosso hóspede e coloca-as em segurança naquele quarto. Além disso, retira do armário, sem demora, óleo para se ungir, toalhas para se limpar e tudo o que mais for necessário. E conduza também o meu convidado aos banhos mais próximos, pois a jornada bem dura e longa que fez deixou-o certamente cansado. Ao ouvir estas ordens, e porque estava a par dos costumes de parcimónia de Milão e desejava, além disso, acentuar mais junto dele a boa impressão, atalhei. Não preciso de nada, pois trago sempre comigo em viagem esses utensílios. Quanto aos banhos, facilmente posso perguntar onde ficam. Aliás, o mais importante é mesmo o meu cavalo, que passou um mau bocado para me trazer até aqui. Tome estas moedas, Fotis, e compra-lhe feno e cevada. Uma vez cumpridas estas diligências e colocadas as minhas coisas no tal quarto, pus-me eu próprio a caminho dos banhos. Antes disso, porém, decidi passar pelo fórum, com o intuito de arranjar alguma coisa para o jantar.
Encontrei à venda peixe com bom aspecto e perguntei o preço. 100 sestércios. Fiz-me desinteressado e comprei-o por 20 denários. Precisamente quando ia a sair, dei de caras com Pítias, um antigo colega de estudos em Atenas, na Ática. Apesar de haver decorrido já tanto tempo, acolheu-me com calorosos sinais de reconhecimento e, entre abraço e beijo, ia dizendo amigavelmente: Caro Lúcio, já passou uma eternidade desde a última vez que nos vimos. Caramba, a última vez foi mesmo quando nos despedimos de Clício, nosso mestre. Mas que motivos te trazem estas passagens? Amanhã ficarás a saber, respondi. Mas o que é isto? Os meus parabéns. Vejo que trazes servidores, feixes e roupas a condizer com o meu posto de magistrado. Sou responsável pelo aprovisionamento de trigo e tenho o cargo de édil, esclareceu ele. Se precisares de comprar alguma coisa, estou à tua disposição. Agradeci o gesto, mas a verdade é que já estava bem servido para o jantar, com o peixe comprado. No entanto, Pítias espreitou para o cesto, sacudiu os peixes a fim de os observar melhor e perguntou: Quanto é que foste pagar por este refúgio? Só muito a custo consegui que o pescador me entregasse por 20 denários, retorqui. Ao escutar as minhas palavras, agarrou-me logo na mão direita e conduziu-me de volta ao mercado, perguntando: E a quem foste comprar tu esse retalho? Indiquei um velhito sentado a um canto. Pítias desatou imediatamente a passar-lhe um severo raspanete. Escudado na autoridade de Edil, gritou-lhe: Então é assim? Não tens nada, não tens qualquer vergonha de explorar amigos meus ou todo e qualquer estrangeiro que te apareça? Ao pedires estes preços exorbitantes por uns peixes de refúgio, estás a transformar esta região, a flor da Tessália, numa espécie de promontório deserto por causa da carestia dos víveres. Mas não escaparás impune. Já vais ficar a saber de que maneira, sobre o meu mandato, estes crimes passarão a ser punidos. E depois de despejar o conteúdo do cesto no chão da praça, ordenou ao assistente que fosse para cima dos peixes e os esmagasse a todos com os seus pés. Uma vez satisfeito com esta severa prova de rigor, o meu caro Pítias aconselhou-me a sair dali, enquanto dizia: Para mim foi suficiente, Lúcio, ter pregado tamanha afronta àquele velhote. Agastado com esta atuação e perfeitamente pasmado, retorna o caminho dos banhos, pois o empenhado árrimo do meu prudente condiscípulo tinha-me deixado sem dinheiro e sem jantar. Terminado o banho, retorno à casa de Milão e logo me dirijo para o quarto. Apareceu então a criada Fotis para informar. O anfitrião reclama a tua presença. Eu, porém, que já conhecia a abstinência de Milão, procurei desculpar-me cortesmente, alegando que me parecia melhor reparar-me do desgaste da viagem, mais com o sono do que o alimento. Ao receber esta desculpa, veio Milão em pessoa e, depois de pousar docemente a mão direita sobre o meu ombro, tentou levar-me com ele. E porque eu me alongava a mostrar delicadamente a minha renitência, ele rematou dizendo: Não me irei daqui embora se não vieres comigo. Acrescentou às palavras um juramento pelo que, forçando má obediência com a sua teimosia, lá me arrastou atrás dele, mesmo contra a vontade, até junto do seu pequeno leito. Depois de me apanhar sentado, perguntou: Então, como vai o nosso amigo Démias? E a esposa? E os filhos? E os escravos lá de casa? Tratei de contar tudo ponto por ponto. Em seguida, quis inteirar-se em pormenor sobre as razões da minha viagem. E assim que lhe expus, desatou a fazer um interrogatório cerrado sobre a minha religião, sobre os notáveis da terra e até sobre o próprio governador. Finalmente, ao perceber-se de que, devido à fadiga de uma dura viagem e fatigado por uma cavaqueira tão prolixa, eu me deixava dormir a meio de conversa ou então, já completamente desfeito, procurava o custo balbuciar palavras sem nexo. Lá concedeu que me recolhesse ao quarto. Escapei, enfim, à localidade daquele velho insuportável ao famélico banquete, cheio de sono e não de comida, pois tinha jantado apenas histórias e lá consegui regressar ao quarto para aí gozar o repouso desejado.